Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 29 de dezembro e o texto diz assim: além dos seus limites. Então Pedro, chamando-o à parte, começa a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. O autor escolheu esse versículo 22, mas vamos ler o texto mais completo aqui? Vamos lá? Aqui diz assim, olha, Mateus 16, dos versículos 21 ao 23, tá? Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém? Então, Jesus estava falando que ele tinha que acontecer isso, porque Deus determinou que ele morresse, sofresse muitas injúrias, muitas acusações, que ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia, para se cumprir a escritura, para se cumprir o que Deus já havia falado sobre ele, né? E Pedro, não entendendo, né, que isso era um propósito de Deus, Pedro foi e repreendeu Jesus, dizendo que Jesus jamais passaria por isso e Jesus não morreria. Aí Jesus repreendeu Pedro, falou assim: arreda-te de mim, Satanás, porque era um espírito maligno que estava ali, o espírito maligno que estava sobre Pedro, falando que Jesus não tinha que cumprir o propósito de Deus, não tinha que fazer a vontade de Deus. Amém? Então, assim, às vezes a gente tem que prestar atenção se a gente não está impedindo o agir de Deus na nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Nós temos que entender o que Deus quer para cada um de nós. Amém? E ali Jesus tinha que cumprir a vontade de Deus. Jesus tinha que passar por todas aquelas afrontas. Jesus tinha que ser morto, ter morte de cruz para nos salvar, para nos garantir a salvação eterna e para obedecer a Deus. Porque ele sabia que ele iria ressuscitar. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente pensa e muito mais do que o que a gente imagina. Amém? Então, aí o autor diz assim, olha, no texto, ó. No texto que lemos, Jesus estava explicando aos discípulos que haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, contudo, chama em particular e o repreende, o próprio Jesus, né? Dizendo que isso não deveria acontecer. Ele não entendia que era necessário que tudo isso ocorresse. Penso que Pedro, àquela altura, não conseguia conceber o fato de o Salvador do mundo ter de ser morto para cumprir o seu propósito e acaba cometendo um grande erro, se opor à vontade de Deus, porque ele não entendeu que era a vontade de Deus, que isso acontecesse. Amém? Muitas vezes pensamos por circunstâncias em que passamos por circunstâncias em que pensamos: isso jamais acontecerá ou é impossível. Mas o fato é que essas palavras não devem fazer parte do vocabulário de quem crê em Jesus, pois são afirmações limitadoras e para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Seria muito fácil olhar para mim na minha infância ou adolescência e dizer que seria impossível eu superar tantos traumas. Isso aqui é um testemunho do autor, tá? Falar em público para multidões, ser pastor de uma grande igreja ou escrever livros. Deus Pai, porém, jamais colocou limitações em minha vida. Por isso, usar palavras tão negativas a respeito de alguém ou de algo pode fazer que você, assim como Pedro, se oponha ao agir de um Deus infinito e bondoso como o nosso. Então, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes e com o que a gente fala. Porque às vezes a gente pode falar algo que vai contra a vontade de Deus, contra o agir de Deus, amém? Hoje, Deus Pai traz uma palavra de encorajamento para você e para mim. Nada é impossível para Ele. Não sei o que você tem vivido, mas o fato é que se Ele fez comigo, com o autor, né? Ele poderá fazer com você também, confie. Troque palavras de negação por outras que contenham vida e afirmação. Seja uma pessoa otimista, cheia de fé, pois Deus não nos criou
para limitarmos o seu agir, mas sim para vivê-lo de forma intensa e abundante. Deus nos criou para o louvor da sua glória e para termos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, cheia de bênçãos e cheia de coisas maravilhosas de Deus, né? Promessas de Deus se concretizando em nossa vida, amém? A frase do autor diz assim: a fé não interroga e nem calcula. Então a fé não fica perguntando, não fica calculando, não fica vendo, e se? Para a fé não existe e se. A fé vai acontecer e ponto, né? Isso é a fé. Ela simplesmente confia. Então, a fé não interroga e nem calcula, ela simplesmente confia. Então, quando nós temos fé em Deus, nós simplesmente confiamos que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Amém? O devocional 364, a leitura bíblica é Gênesis 50 e a palavra-chave é acredite. Acredite em Deus, porque Ele vai te levar além dos seus limites. Do que você acha que você pode, do que você acha que você consegue, Deus tem certeza que você pode e que você consegue. Basta você crer, basta você confiar, basta você depender de Deus para Ele te ajudar, Ele te pegar pela mão e te ajudar nessa caminhada, amém? Então, que nós possamos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Está na palavra de Deus. Deus, Ele fala também na sua palavra que para nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que nós precisamos e necessitamos nos serão acrescentadas. Jesus fala também que no mundo nós passaremos por aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Amém? Então são palavras de fé, palavras de confiança, palavras de certeza de que Deus fará na nossa vida muito além do que o que a gente pensa e do que o que a gente imagina. Amém? A palavra dele diz também que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Que Deus nos dá saúde, Deus nos envia a provisão de saúde, nos envia a provisão de vida abundante, nos envia a provisão de termos uma família abençoada. E ali, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nossa família será alicerçada em Jesus Cristo, e nós teremos uma família ali unida, abençoada por Deus. Nós teremos provisão de alimento, de moradia, de trabalho, de tudo que nós precisamos, né? De filhos abençoados também, né? Andando nos caminhos do Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Orar, pedir sabedoria a Deus, confiar e ter uma fé inabalável em Deus, nas promessas de Deus, porque tudo se cumprirá na nossa vida em nome de Jesus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, possa abençoar minha vida, minha família, meus sonhos e projetos, e possa nos ajudar a terminar esse ano com muitas vitórias que Ele já preparou para nós.